Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu tinha feito uns shorts aqui no canal onde eu falei sobre a maldição de Jesus, né? É claro que teve muito marabalismo, né? E eu já falei disso aqui anos atrás aqui no canal, então esse vídeo vai ser até um pouco repeteco. Eu vou explicar para quem não conhece ainda essa parte aqui de Gálatas, por que Jesus, aqui segundo Paulo, ele está literalmente falando que Jesus é maldito, que ele se tornou uma pessoa amaldiçoada por Deus, tá? Então quem puder já dá o like aí no vídeo, dá uma pausazinha no vídeo, ou atualiza a página, porque o YouTube tá uma porcaria ultimamente, que a única forma de aumentar as views é assim, é com engajamento, com atividade, tá? E não tem custo algum, quem puder dar um like no vídeo, ajuda, tá bom? Então vamos lá, Paulo em Gálatas, ele está defendendo a forma como Jesus morreu, então aqui é uma defesa, que ele fala assim, ó: é evidente que pela lei, aqui é a Torá, tá? Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui ele já tem um probleminha, né, nessa expressão aqui dele, o justo viverá pela fé, que ele usa essa expressão também em Romanos, ela é presente também em Hebreus, mas aqui já tem uma contradiçãozinha, porque se o justo viverá pela fé, então o justo não poderia morrer, como a gente vê aqui nesse salmo aqui, ó. Salmo 69, 27 e 28, ó. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados dos livros dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. O que o salmista está dizendo aqui? Que uma pessoa que pratica iniquidade, que é uma transgressão da lei, ela deveria ser riscada do livro dos vivos, ela deveria ser morta, e não ser incluída com os justos. Então é curioso que aqui Paulo ele usa essa expressão, mas só que Jesus morreu. Então se Jesus fosse realmente justo, ele não deveria ter morrido. Então essa é a primeira contradiçãozinha aqui, tá? Aqui eu coloquei o texto grego só para quem quiser ver, ó, de Caios, etc, tá? Aí ele continua dizendo, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a lei. Vocês veem que o próprio Paulo é contraditório, né? Que ele fala que o homem que fizer as coisas da lei, viverá. Jesus viveu? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu não gosto muito dessa tradução, porque aqui dá a impressão que a lei é maldita, né? Eu já fiz até um vídeo explicando isso daqui. Na verdade, uma tradução mais coerente aqui seria: Cristo nos resgatou da maldição contida na lei. Porque ele está falando de uma maldição que tem na lei, e não que a lei toda é maldita. Mas muitas pessoas aí, anomistas, eles usam esse versículo de Gálatas para dar a entender que a lei é maldita. Mas aqui não, Paulo está falando de uma maldição contida na lei, tá? Fazendo-se maldição por nós. Então o que ele está falando? Ó? Cristo fez-se maldição por nós. Não sou eu que estou falando, tá? Não é o Ronaldo. Eu não escrevi a Bíblia. É o apóstolo favorito dos cristãos que está dizendo que Cristo se fez maldição por nós, tá? Desculpa a minha pronúncia, que eu ainda estou com esse abscesso. Às vezes a língua bate no abscesso, é ruim de falar certas palavras. Mas enfim, Cristo se fez maldição por nós. É Paulo que está dizendo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Outro ponto interessante aqui, pessoal, é esse termozinho que ele usa aqui, ó, Shiloh, em grego, que é madeiro. Shiloh é literalmente árvore, mas também pode significar madeiro, tá? O termo Shiloh é defendido inclusive por TJs que acreditam que Jesus foi pendurado num poste, ó, num poste reto e não numa cruz. Porque cruz em grego é stauros, mas Paulo aqui ele não usa o termo cruz, ele usa o termo árvore, Shiloh, que é madeiro. E é o mesmo termo que é usado pelo autor de Atos e Pedro. Ok, e havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, ó, da árvore, o puseram na sepultura. Então para o autor de Atos, Jesus não foi crucificado. Para o autor de Pedro, que tem uma grande hipótese de ser o mesmo autor de Paulo, eu já mostrei para membros isso, ele também tem o mesmo entendimento. Ó. Logo, ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, ó, sobre uma árvore. Então é curioso, né? Por que o autor de Atos, de Pedro e aqui o autor de Gálatas, eles não entendiam que Jesus morreu numa cruz? Se algum cristão aí quiser explicar ou dar a versão, fique à vontade, porque é curioso, porque ele foi, segundo Paulo, Pedro e o autor de Atos, que alguns entendem que é Lucas, Cristo ele foi pendurado no madeiro, numa árvore, num tipo de árvore, madeiro, e não numa cruz. Curioso, né? Aí fica uma probleminha aí. Eu vou terminar de ler aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, só para explicar para vocês, o entendimento de Paulo é que Cristo se tornou maldição, morrendo de uma forma maldita, para que a bênção chegasse aos gentios. Faz algum sentido para vocês? É que nem eu falei, então imagina que Jesus fosse acabar com a maldição da cachaça. Ele ia fazer o quê? Ele ia tomar todas? Faz algum sentido para vocês? E se fosse do homossexualismo então? Não vou nem mencionar.
Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Mas esse é o entendimento de Paulo, que Cristo morreu de uma forma considerada maldita no judaísmo, para tirar a maldição e que a bênção chegasse aos gentios. Bom, então nós vemos que 3 autores não utilizam o termo cruz, que é stauros, esse aqui, ó, em grego, tá? Stauros. Mas xiló, que é madeiro, árvore. E qual que era a maldição do madeiro? A maldição do madeiro está aqui em Deuteronômio, ó. Quando também em alguém houver pecado. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês antes de continuar, que aqui o contexto de Deuteronômio ele está falando de filhos rebeldes, tá? Então nos versículos anteriores ele fala que se tiver um filho rebelde tem que ser levado a ancião, se ele não ouvir o ancião tem que ser apedrejado, tal, tem todo um contexto. Aí aqui ele continua falando, ó, quando também em alguém, qualquer um, houver um pecado, quer dizer, uma falta muito grave, digno do juízo de morte, inclusive aqui no hebraico expressa mais essa força, né, no hebraico do que no português, que ele fala assim, algum pecado é mortal, né, um pecado que a pessoa tem que morrer, e for morto e o pendurares no madeiro, aqui madeiro em hebraico ó, é etz, essas 2 letrinhas aqui, ó, é o mesmo significado, árvore, madeiro, etz, mas é basicamente árvore. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarão no mesmo dia. Então se alguém fizesse um pecado grave, um filho rebelde lá de Israel, e esse filho rebelde recebesse a sentença de morte, o que era meio raro, mas podia acontecer, assim que ele fosse pendurado no madeiro, que seria literalmente enforcado, tá, aqui no caso, ele tinha que ser enterrado no mesmo dia. Não podia nem ficar o corpo dele lá no madeiro. Por quê? Porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dê em herança. Então aquela pessoa que morresse tinha que ser enterrada no mesmo dia, para não contaminar a terra, tá? Nós temos um exemplo de uma pessoa amaldiçoada no Velho Testamento, que é Absalão, o filho do rei Davi, que dormiu com as concubinas do pai e tentou tomar o poder dele, que ele morreu da mesma forma. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo, debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, ou seja, o cabelo de Absalão ficou enroscado nos galhos do carvalho, e ficou pendurado. Aqui, ó, o pendurado de novo, ó, o pendurado é maldito de Deus, entre o céu e a terra, e o mulo, eu não sei porque que essa tradução coloca mulo, né? Acho que seria mula, né? Que estava debaixo dele e passou adiante. Então Absalão morreu assim, ó. O cabelo, na verdade ele não morreu assim, né? Ele ficou pendurado no madeiro, dando a entender o quê? Que o pendurado é maldito de Deus. Aí o que aconteceu depois, ó? E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Aí eles mataram ele aonde? No madeiro. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo a perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo e tomaram Absalão. O que eles fizeram com ele, ó? E o lançaram no bosque numa grande cova no mesmo dia, e levaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Então esse aqui é o primeiro exemplo. Absalão também, ele foi pendurado no madeiro, foi morto e foi enterrado no mesmo dia. Por quê? Porque o pendurado no madeiro é o maldito de Deus. Ou seja, essa forma na tradição judaica era considerada uma forma anátema, maldita, de morrer, tá bom? E isso também aconteceu com Jesus aqui, ó. Jesus foi pendurado numa cruz, mas segundo ali Paulo foi um madeiro, e ele morreu no mesmo dia. Foi sepultado no mesmo dia. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, até porque a morte de Jesus foi muito rápida. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou no sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, que é no mesmo dia. Então Jesus foi pendurado e foi sepultado no mesmo dia, sendo que uma crucificação romana demorava alguns dias, né, segundo os historiadores. A pessoa podia ficar até uns 3, 4 dias ali agonizando até morrer, e mesmo assim demorava de se tirar o corpo. Jesus não, ele foi pendurado no madeiro, segundo Paulo, Pedro e Atos, e foi sepultado no mesmo dia, cumprindo exatamente o que diz ali em Deuteronômio. Agora, o que era um filho rebelde que teria uma rebeldia tão grande a ponto de ser digno de morte? Vamos ler, também está em Deuteronômio 13. Quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal e prodígio, quer dizer, o profeta ia conseguir fazer um sinal ou um prodígio, tipo curar alguém,
exorcizar um demônio, curar uma lepra, essas coisas. Então o profeta, ele ia conseguir, suceder o tal sinal e prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste. Ou seja, só tinha um Deus. Então qualquer outro Deus que fosse pregado seria considerado idolatria, pecado. E sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Aqui, Deus prova o seu povo, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, pessoal, é por isso que os judeus não aceitam Jesus, porque os judeus conhecem as suas escrituras, e aqui o próprio Deus fala que ele prova o seu povo. Então às vezes Deus levanta no meio do povo um sonhador, um profeta, alguém que faz sinais de prodígios, para ver se o povo vai correndo seguir aquilo que o profeta falar, ou vai continuar fiel a Deus, tá bom? Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, a ele vos achegareis, etc, etc, etc. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. E olha só quem é que fazia sinais e prodígios aqui, E ainda que tinha feito tantos sinais diante dele, não criam nele. Aqui João reclamando porque que os judeus não aceitavam Jesus, mesmo ele tendo feito tantos sinais e prodígios. E sabe quem também fez isso aqui, segundo o Novo Testamento, violando aqui essa lei de Deuteronômio? Aqui Paulo. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele estava convencendo as pessoas de que Jesus era o Senhor, praticamente um ser divino, não pelas escrituras, mostrando lá que Jesus cumpriu as profecias, até porque Jesus não cumpriu as profecias do Velho Testamento. Então como é que ele convencia aquelas pessoas? Paulo convencia as pessoas com sinais, prodígios e maravilhas, convencendo as pessoas a seguir um Deus que os pais delas não conheciam. Tá bom? Então tá aí, pessoal, esse aqui é o videozinho, tá? Ficou meio repeteco, mas é só para mostrar bastante coisa para vocês, que segundo o próprio Novo Testamento, Jesus então, ele seria um ser que foi anátema para Deus, porque ele morreu pendurado, o corpo dele não ficou na cruz, foi retirado no mesmo dia. Segundo 3 autores aqui do Novo Testamento, não era nem cruz, era Shiloh, que era uma árvore, e o próprio Paulo aqui está provando isso, fazendo a defesa dele. Não, pessoal, ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Então, o próprio Paulo aqui admite que Cristo morreu de uma forma considerada maldita, tá bom? Gostaram do vídeo? Dá o like aí que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.